A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando que a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem, em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. E sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo o que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todo o município do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 10.
Senhor fiel e redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, Lucas. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 3 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, livro de 3 João, que contém 18 versículos. O bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazeis mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria é coroa, sim, amados. Permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também Clemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio.
sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Josué. Capítulo 9 contém 27 versículos, que diz assim: o estratagema dos Gibeonitas, versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e 3 ímpar. E o livro sorteado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de João, 21 capítulo. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. E o livro sorteado o capítulo 6 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 6 do livro de João contém 71 versículos, que diz assim: a murmuração dos judeus, versículo 41, 42, 43 e 44. Murmuravam, pois, ele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro, mais um rebanho, rebanho de número 8 par e rebanho de número 7 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. O livro é o livro de Êxodo, 40 capítulo. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 32 do livro de Êxodo. Capítulo 32 do livro de Êxodo. Contém 35 versículos, que diz assim: Moisés manda matar os idólatras. Versículo 25, 26, 27 e 28. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial da porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11, 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo
que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora continuar com os nossos recadinhos. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo isso que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei ler para vocês, abençoados, uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 103. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que eles apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 a 18, 19, e Lucas 6, 38, e nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo
tanto para você como também para sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. Segundo, prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. Terceira, prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministérios de sacerdotes e reis. Quarta, prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. Quinto, prove na Bíblia Sagrada que você ou quem você ou alguém que você que conhece pode exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas ao sacerdote. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. E é possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que, com o prêmio somado, ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18, 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada.
e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que hoje resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. E o capítulo sorteado é o capítulo 22 do livro de Isaías. Capítulo 22. Capítulo 22 contém 25 versículos. Profecia contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra o vale da visão, que tem agora que todo o teu povo sobre os telhados. Tu, cidade que estava cheia de aclamação, cidade estrepitosa e cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos teus foram encontrados, foram presos, sem embargo de já estarem longe de fuga. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistas por causa da ruína da filha do meu povo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. E o rebanho sorteado é o rebanho de... o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Mateus. Capítulo 5 do livro de Mateus contém 48 versículos. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vendo o Senhor Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e do número 11, ímpar. O livro é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo tempo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º mês do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. O livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim: a fé sem obras é morta. Versículo 14, 15, 16 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém dizer que tem fé, mas se não tiver obras? Por acaso, semelhantemente, a fé salva-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora, abençoados, colocar para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção. Leia em Mateus 25, de 31 a 46. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Atenção, todos os políticos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores vão estar voltando das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar a eles as suas ofertas. E com a sua oferta de cada município, cidade, feita por moradores, independente do valor, sendo ela R$1 ou 1 bilhão, nos ajuda fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades para eles fazer a oferta deles. Nós vamos dar ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do seu segmento de fé religioso, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Confira em Mateus 25, de 31 a 46. Entre em contato conosco no privado, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo: só eu fiz, para entrar no livro de oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora mais uma de nossas denúncias, uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro.
Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. E do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @EG1-318-37-300, e eles sejam fortemente abençoados para combater o bom combate através do poder do sangue que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ruth. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos, que diz assim: Ruth vai rebuscar espigas, versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os secadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus secadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Sofonias. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus.
Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Contém 22 versículos, que diz assim: o sofrimento do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos dos olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o capítulo é o capítulo 18 do livro de 1 Samuel. Capítulo 18 do livro de 1 Samuel contém 30 versículos. A amizade de Jonas para com Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. O livro é o livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 João. Vamos aqui ao capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: a fé que vence o mundo. No versículo 1, 2, 3 e 4. Todo aquele que crer que o Senhor Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui a mais um livro, e não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro é o livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel contém
21 versículos, que diz assim: os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. O que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, em todas as regiões da Filistias? É isto vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós contém 17 versículos. A visão do gafanhoto, do fogo e do pumo. Versículos 5, 6, 7 e 8. Então disse eu, Senhor Deus, essa cessa, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá disso o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o mundo levantando o prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor possa falar ao seu coração. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Capítulo 13 do livro de Hebreus contém 25 versículos, que diz assim: os deveres sociais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Seja constante o amor fraternal e não negligencie a hospitalidade para alguns, praticando-o sem o saber, acolheram os anjos. Lembrai-vos dos escarnecedores, como ser preso com eles dos que sofrem maus tratos, para se com efeito vós mesmo em pessoas fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque o Senhor Deus julgará os impuros e adúlteros. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. E o capítulo sorteado é o capítulo 41 do livro de Jó. 41 do livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 41 do livro de Jó contém 34 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter-lhe o nariz em uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo ou tomá-las por servos para sempre? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Samuel. E o capítulo sorteado
é o capítulo 9 do livro de 2 Samuel. Capítulo 9 contém 13 versículos, que diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas, versículo 1, 2, 3 e 4. Disse Davi: resta ainda porventura alguma da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba. Lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Aniel, em Lor-Debar. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e a presença de anjos celestiais, o nosso Senhor, e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora ao sorteio dos números. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Número 17, Filipenses, capítulo 4. Número 16, Josué, capítulo 9. Número 8, João, capítulo 6. Número 6, Êxodo, capítulo 32. Número 18, 2 Pedro, capítulo 2. Número 15, Isaías, capítulo 2. Número 12, Mateus, capítulo 5. Número 19, Ageu, capítulo 2. Número 7, Tiago, capítulo 2. Número 4, Ruth, capítulo 2. Número 9, Sofonias, capítulo 3. Número 2, Lamentações, capítulo 4. Número 20, 1 Samuel, capítulo 18. Número 1, 1 João, capítulo 5. Número 10, Joel, capítulo 3. Número 14, Amós, capítulo 7. Número 3, Hebreus, capítulo 13. Número 5, Jó, capítulo 41. E por último, número 13, 2 Samuel, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários e início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives
de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Deus nessa live, a presença do Espírito Santo de verdade e a presença de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.